Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica. Sei que a tua frase que você usa aí, que tá por aí, é, cara, o teu nível de empolgação com inteligência artificial é inversamente proporcional ao teu conhecimento. É isso, né? Trademark, eu vou colocar fazer uma camiseta com essa frase. Tinha que ter uma camiseta com essa frase. Mas assim, o que esse artigo sugere é que, mantendo o que está acontecendo hoje, com o investimento e tudo mais, do jeito que está, em 2027 deveria surgir a inteligência artificial geral, a AGI, e isso, nesse momento aí, a gente, como humanidade, a gente faria uma escolha que, a gente desaceleraria ou a gente continuaria andando pelo mesmo caminho, e a gente correria o risco de, em 2030, a inteligência artificial se voltar, um dos cenários possíveis é se voltar contra nós, e aí a gente meio que tá na roça, não é? Exatamente. Inclusive, eu vou pegar esse gancho, porque aí tem um assunto que é interessante, que é anterior a esse repórter 2027. Por que ele é tão impactante? Porque uma série de pesquisadores, teoricamente os especialistas na área, se juntaram e resolveram Imagina um monte de pesquisador junto, falou, com todo o conhecimento que nós temos, se continuar desta forma, aonde vamos chegar? E aí o que você vê é um relatório catastrófico, o fim do mundo, etc. Fala, pô, se esses caras estão dizendo isso, então fudeu pra todo mundo, né? E aí é engraçado porque até na chamada que vocês fizeram pra mim pra colocar no Instagram, tem ela colocar especialista programador em IA, não sei o quê. E é engraçado assim, eu não me considero um especialista em IA, né? E aí todo mundo... Se eu não falo que eu sou especialista, aí as pessoas falam, então não precisa ouvir esse cara. Agora se eu falo que eu sou especialista, vai, não é especialista. Aí sempre tem o que torna um cara um especialista na área, né? E aí vem... Um pesquisador, por exemplo, imagina que ele fica o dia inteiro só pesquisando aquilo, portanto, ele sabe mais do que muita gente, um monte de coisa que a maioria das pessoas não sabem, portanto, o que ele disser do assunto deve ser verdade. E isso não é verdade. Então, só porque a gente estuda uma coisa com muito afinco, etc., obviamente temos um corpo de conhecimento muito grande, o que possibilita inferir uma série de coisas, mas não nos torna donos da verdade. Então, acho que esse é o principal ponto. Mesmo um prêmio Nobel que ganhou, o Einstein não sabia tudo, e isso eu acho importante porque o canal do YouTube que eu faço, eu falo sobre matar semideuses. Porque todo mundo acredita que existem semideuses e esses semideuses são intocáveis e tudo que ele diz, portanto, é verdade. Por exemplo, se o Einstein... Por isso que todo mundo tem um meme, o Einstein disse isso, o Einstein disse aquilo. Metade das coisas que tem em meme sobre o Einstein que ele disse e não disse, ele nunca disse. Mas se você colocar embaixo que foi o Einstein que disse... Credibilidade, exatamente. Então, isso é importante porque eu não sou um especialista no sentido que eu não tenho papers publicados na área, por exemplo. Então, existem pesquisadores muito mais sérios e, obviamente, muito mais inteligentes do que eu, que sabem isso. Por outro lado, a gente que convive com esse pessoal também entende outra coisa. Existe o outro lado da moeda. A proporção que ele é bom num certo assunto, quer dizer que ele gastou toda a vida dele naquele assunto, mas ele não conseguiu olhar outros assuntos. Então, o conhecimento dele em assuntos gerais tende a ser abaixo da média. E se você juntar as duas coisas, tende a dar algum desastre. Verdade. Especialmente se é uma opinião. Então, uma opinião, enfim, eu posso inventar qualquer opinião. Opinião é opinião. Não é um paper. Ele não tem que comprovar isso. Uma coisa é o paper que ele escreveu, argumenta, etc. Então, agora, o que é esse repórter 2027? Ele é um monte de opiniões. Tem uma série de dados empíricos, por exemplo, se GPUs continuarem evoluindo nesta velocidade, se tem uma série de premissas. Então, existem várias premissas. Agora, o paper em si, ele não é um paper acadêmico. Tipo, ele não tem cara de paper acadêmico. Ele é basicamente um conto de ficção. Se você lê o que está escrito ali, ele literalmente conta uma história. Então, ele fala assim, para não chamar de OpenAI ou de Gemini, vamos chamar de Open Brain. Ele é uma história sobre como o Open Brain vai da versão 1 até a versão, acho que 5. Então, como o Open Brain versão 1, ele ajuda a criar o Open Brain versão 2. E aí é tão ficção
que se você lê o que está escrito ali, ele começa assim, não, porque aí o exército americano vai se interessar e a Casa Branca vai chamar, mas aí haverá espiões chineses e aí a China também vai querer entrar na corrida. Então já não é mais um paper técnico, ele começa a escrever uma história. Então é como se você pegasse o Tom Clancy ou Michael Crichton, coloca ele, cara, o que você acha de A? Ele faz o Jurassic Park de A, por exemplo, entendeu? Entendi. Caçada ao Outubro Vermelho, alguma coisa do tipo. Só Entendi. que ele é literalmente uma história de ficção sobre essa Open Brain, que quando chegar em 2027 vai estar na Open Brain 5, e com isso acabou tudo. Então isso é um chute tão longo, mas tão absurdamente longo, que se eu pedisse pro ChatGPT escrever, ele escreveria algo assim mesmo. Tá. É uma coisa bem nesse nível. Aí, por que tem os nomes pesquisadores e tem, de fato, algumas informações empíricas que parecem fazer sentido, aí se você lê ingenuamente aquilo, fala, isso faz sentido, mas não tem nada o que a gente chama de hard evidence que diga que isso é possível, e não é nem que quando vai ter, se é possível ter. Então eu não veria isso. Aí desse reporte tem um gráfico que eles colocam, dá pra puxar a imagem? Aí, já. Põe aí Tem uma imagem chamada Report AI 2027 Graph. Não sei se dá pra... Que é uma que tem no site mesmo, tem no né? próprio site deles. Que é um dos argumentos, que é a ideia que todo mundo tem de evolução exponencial. Então, todo mundo acredita que IAs evoluem de forma exponencial. Então, é esta curva que você está vendo. Então, aí o que a gente costuma fazer de brincadeira em gráficos, né? Você pega uma curva numa certa direção, vê, se eu continuar assim, então aí você vê lá o final da curva, 2028, então, obviamente, nossa, vai ser um negócio que vai estourar. Mas isso aqui pega um período muito curto da história. Aí pega outra imagem para mim, por favor, que é o S-Curve. Aí eu resolvi pegar essa imagem e consertar essa imagem. Então essa é a imagem consertada. Tá. A imagem consertada é assim, para começar, IA não é uma coisa que nasceu agora. Não nasceu em 2018, não nasceu com a OpenAI. Ele é só mais um episódio de uma longa história que a gente vai tocar nela. Mas a curva são várias curvas em S durante esse período. Nós estamos, a partir de 2018, iniciou uma curva, um pedaço da curva do meio, mas todo mundo só vê a exponencial porque ele não acompanhou antes, que foi uma evolução longa, levou anos. Desde quando eu estava na faculdade, aliás, antes de eu entrar na faculdade, eu já ouvi esses assuntos. Então, foi uma longa trajetória baixa, aí teve essa curva do meio que foi acelerada e já estamos batendo, na verdade, no que eu chamo de teto. Já estamos chegando perto desse teto. Eu vou argumentar por que eu acho que a gente já está nesse teto e não vai mais crescer exponencialmente dadas as tecnologias atuais. Então, esse relatório, ele é ingênuo no sentido onde você só tem esse tipo de possível cenário apocalíptico se essa curva continuar crescendo ad eterno. Ela não vai crescer ad eterno dessa forma. Computadores têm limites físicos e a gente já atingiu boas partes desses limites. Dá para evoluir mais? Com certeza dá. O que eu costumo dizer é, precisa acontecer alguma nova descoberta, que se eu soubesse não seria uma descoberta, certo? E como toda descoberta, obviamente não tem data, pode ser que seja ano que vem, pode ser que seja daqui a 100 anos, que quebre esse teto da curva e inicie uma nova curva em S, entendeu? Isso por exemplo, se a gente for falar, o computador quântico não é para esse tipo de coisa, por exemplo. Não, inclusive, já que você tocou no assunto, vamos falar do computador quântico, porque teve a notícia, e isso é propaganda, se quiser ilustrar, tem um Quantum, uma Rorana Microsoft, e teve a notícia, a Microsoft chamou a imprensa, então, a Microsoft criou um novo estado da matéria, tralalá. Foi um puta circo e basicamente foi só um circo. Esse paper, foi um paper, e eles publicaram na revista Nature. A própria revista Nature tem muitas críticas a respeito desse paper. Se você ler o paper, é um paper que até quem não é um acadêmico começa a falar, mas as premissas que ele está fazendo aqui são muito... não parece que funciona, sabe? Majorana
é um termo que foi um pesquisador, acho que italiano, muito tempo atrás, ele fez uma hipótese que poderia haver um estado diferente chamado Majorana, e aí a Microsoft pegou, que bacana esse nome, vamos colocar no nosso produto. E por que Majorana seria interessante se fosse verdade? Em computador quântico, você tem o tal dos qubits, que são estados... É difícil até de explicar, porque ele tem que guardar superposição de estados dentro de uma única partícula. Essa partícula ela tem que estar normalmente perto de zero infinito, porque qualquer pequena excitação externa que tiver, ele pode colapsar o estado desse qubit. Ou seja, é extremamente frágil o estado de um qubit. Ele fica exponencialmente mais difícil de estabilizar à medida que você tem mais qubits que precisam funcionar em sequência. Então, se você olhar o Google, empresas que pesquisa, IBM que pesquisa isso, normalmente é algum subsolo coberto com chumbo para evitar partículas subatômicas que possam interferir, em uma câmara totalmente isolada, zero absoluto para conseguir fazer. O Majorana é interessante porque se eles conseguirem chegar nesse estado da matéria Majorana, ele tende a conseguir manter esse estado com muito mais estabilidade. Então isso aumenta a correção de erros que tem que ser, diminui a correção de erros que tem que ser feita, aumenta as possibilidades de você ter mais qubits em paralelo para processar. Hoje em dia, acho que é difícil pra cacete. É difícil pra cacete, assim. É um cenário que hoje, se você olhar, você tem que ter um estádio de futebol de área, de infraestrutura para conseguir manter um negócio desse para uso de verdade. Para uso acadêmico é uma coisa, para protótipo é uma coisa, mas se eu quiser de fato processar isso de verdade, um computador quântico, para ser minimamente usável, ele precisa ter na ordem, sei lá, de 80 mil qubits, 100 mil qubits estáveis para processar. Mesmo quando tiver, digamos que eu achei o estado Majorana, consegui botar 80 mil qubits, mesmo assim, qubits e computação quântica não substitui a computação atual. Ela não substitui. Ela seria, como da mesma forma como uma CPU, eu coloco uma GPU para ajudar, então eu colocaria um QPU para também ajudar certos tipos de processamento. Então, para começar, não resolve todos os problemas. Até um computador quântico, ele não é um computador que eu jogo um programa e ele me dá um resultado. Eu tenho que rodar múltiplas vezes, ele vai me dar uma distribuição probabilística de resultados, e aí eu vou pegar dentro dessa distribuição a probabilidade maior. Então, ele não me dá uma resposta determinística, exata. Ele me dá um range de probabilidades. Então, se eu pergunto isso, está certo ou está errado? Ele vai dizer, talvez. Entendi. E essa é a melhor resposta que ele pode dar. Então, é óbvio que isso tem aplicações de fato. Então, a mais comum que o pessoal costuma pensar é vamos quebrar a criptografia, porque criptografia é difícil, etc. Tá muito longe. As chaves são super longas. Eu preciso ter uma sequência de qubits muito longa para conseguir quebrar uma criptografia atual. Então, o único tipo de criptografia que está a perigo são aquelas que a gente está congelando agora. Tipo, um espião do governo pegou algum segredo hoje, guarda, e daqui a alguns anos, quando chegar nesse ponto, talvez eu quebre aquilo. Para o dia a dia, isso não tem problema, criptomoeda, etc., porque já existem algoritmos que são resistentes à tentativa de quebra quântica. Então, se eu sei como eu vou quebrar no mundo quântico, eu não vou ficar esperando. Eu já faço de um jeito que ele não vai conseguir, entendeu? E como o quântico não é mágica, ele não faz tudo. Então, e não faz na velocidade que todo mundo pensa. Ele não é exponencialmente, bizarramente tão forte assim. Então estamos falando de um processador que é muito mais rápido do que o processador que a gente usa hoje. Estamos falando de um processador diferente. Faz outra coisa. Exatamente. Isso é muito importante porque ele não faz tudo. Eu não vou rodar Windows no computador quântico. O seu jogo na Steam vai continuar lento, desculpa. Não vai rolar. Não aumenta FPS e não tem RGB. Ah, meu irmão, se não tem RGB, realmente não aumenta FPS. Pessoal, vou deixar na descrição o link do podcast completo desse corte.